Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Keila Batista, professora de História, e estou aqui para nós continuarmos discutindo os assuntos referentes à segunda série do ensino médio. Pessoal, o nosso assunto de hoje é referente a um período na história do Brasil conhecido como período regencial, né? O nome já diz, é um período onde nós vamos ter aí regência. Nas aulas anteriores, vocês viram sobre o primeiro reinado, né? Então, nesse meio termo entre o primeiro reinado e o segundo reinado, nós vamos ter aí esse período regencial, por conta do príncipe, né? Que ainda é menor de idade, não pode aí assumir aí, então, o trono. Esse período ele vai acontecer, pessoal, de 1831 a 1840. Aí temos, né, a figura, então, do Dom Pedro II, né, porque quando o Dom Pedro I, ele abdicou o trono, né, seu filho, né, o Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. Então, o Brasil, ele vai passar a ser governado por um conselho de regentes, né, até então que o menino, ele alcançasse, então, a maioridade. Começa-se, então, esse período conhecido como período regencial, né? Pessoal, mas antes a gente tem que discutir um pouco sobre o cenário político do Brasil, né? Nós vamos ter aí, precisamente, 3 grupos. Os conhecidos restauradores, que eles vão querer, né, a restauração aí, a volta do Dom Pedro I, né? Os exaltados e os moderados. Aqui tem um quadrinho sobre os objetivos de cada grupo, né? Os setores sociais que compunham esses grupos, as figuras de destaque também, e algumas associações e alguns jornais. A gente vai frisar, principalmente aqui, em algumas pequenas informações, tá, pessoal? Depois vocês vão lá na plataforma, tenham acesso à aula, vocês podem baixar o slide e vocês veem o melhor, tá? Então, assim, os restauradores, né, eles eram apelidados como os caramurus, né, e aí os objetivos, eles lutavam pela volta de Dom Pedro I, né, ao poder, e eles defendiam, então, um regime absolutista e centralizador, né. Faziam parte desse grupo os comerciantes portugueses, né, ligado aí ao antigo comércio, né, militares conservadores, e aí a gente tem algumas figuras de destaque, como José Bonifácio, né, e o jornal Caramuru, né, e alguma associação também, associações conservadoras e militares. E aí nós vamos ter os liberais exaltados, né, apelidados como farroupilhas, né, eles lutavam pela descentralização do poder, né, pela autonomia das províncias, né, e pelo sistema federalista. Muitos defendiam, então, aí o fim da monarquia. Eram profissionais liberais, né, pequenos comerciantes, funcionários públicos, né, militares aí de baixa patente, né, e pessoas que trabalhavam e viviam na cidade. Algumas figuras de destaques, alguns jornais, também associações, né. Tínhamos também os liberais moderados, né, que eles, o que eles queriam, né? Eles lutavam pela preservação da unificação, né, da unidade territorial do país, defendiam a monarquia, mas sem um absolutismo, né? E queriam manter a escravidão e a ordem social. Muitos desejavam ampliar o poder dos governantes, né, das províncias. E aí participavam os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, do Nordeste, né? Então aí vamos ter esses grupos que vão divergir. E era um período no Brasil onde se tinha muita discussão, né? Poder central ou poder provincial, escravidão ou abolição, né? Então eram as questões aí que fizeram o Brasil ser bem efervescente nesse período, tá? Na nossa próxima aula nós vamos continuar discutindo esse assunto, mas na perspectiva das das revoltas que vão acontecer aí nesse período. Tínhamos também, pessoal, aí os progressistas e os regressistas, né? O próprio nome já diz, né? Os progressistas, eles defendiam um governo forte e centralizado no Rio de Janeiro, né? Mas estavam, então, dispostos a fazer concessões aos liberais exaltados, como delegar maior autonomia administrativa, então, às províncias, como a gente vai ter depois o ato adicional de 1834. E tínhamos também os regressistas, né? Que eles não estavam dispostos a fazer concessões aos liberais exaltados. Eram favoráveis ao fortalecimento do poder legislativo, centralizado, então, no Rio de Janeiro.
e contrários, então, a essa liberdade administrativa das províncias, né? Lutavam pela manutenção da ordem pública e eram favoráveis à centralização administrativa, pessoal. Então, como eu disse para vocês, é um período de muita efervescência, porque temos aí ideias progressistas e ideias regressistas, né? E aí a gente vai ter muito essas ideias convergendo, tá, pessoal? Dentro desse contexto, nós vamos ter, então, né, dentro do período regencial, as regências que vão governar, então, o império, né? Por que regência, pessoal? Pessoas que vão reger até, né, o Pedro II, Dom Pedro II, ter a idade aí de ser imperador. Nós teremos três regências. A primeira é a regência trina provisória, né, que ela dura alguns meses, de abril a junho de 1831. A regência trina permanente, de 31 a 35, 1831, 1835. E depois nós teremos algumas regências unas, né, que de 35 a 37 teremos a regência do padre Diogo Feijó, né, Diogo Antônio Feijó, e de 1837 a 1840, a regência de Araújo Lima, tá, pessoal? Então, aí temos aí essas três regências aí nesse período. A regência trina provisória, o nome já diz, né? É uma regência provisória. Dentro dela, nós teremos o senador Vergueiro, né? Defendia posições liberais, era fazendeiro de café e português de nascimento. O nome já diz, né? O Marques de Caraveias, né? Representante do conservadorismo do Senado. E Francisco de Lima e Silva, um brigadeiro do Exército Imperial e era um militar renomado, né? Então, esses três, eles vão reger aí durante esse período, né? E aí, dentro desse período da regência provisória, nós teremos aí a readmissão do Ministério dos Brasileiros, né? Que esse ministério ele foi extinto e começa a existir novamente. Anistia, então, aos presos políticos e a suspensão temporária do uso do poder moderador, pessoal. Esse poder moderador, não sei se vocês lembram, mas é um poder muito importante aí para o imperador, né? Que aí o imperador se aproxima de uma figura suprema, né, de Deus, assim, de poder moderador, ele anula todos os outros, tá, pessoal? E aí, então, a gente não vai ter. E claro, né, pessoal, que três pessoas tentando dialogar, mas dirigindo aí o império, nós vamos ter ideias, né, meio que vão conflitar, porque a gente tem um que ele vai defender princípios liberais, o outro já vai ser mais conservador, né? Então, eram umas ideias que existiam no Brasil. Pessoal, depois a gente vai ter a regência trina permanente, né? Essa regência ela vai ser um pouco maior, ela vai durar mais, que é quando a Assembleia Geral reúne-se novamente, né? E os parlamentares, eles vão eleger, em 1831, né, os deputados João Braulio, né, do Nordeste, José de Costa Carvalho do Sul e o brigadeiro Francisco de Lima Silva, né? Que ele já estava na outra regência, para então fazer parte aí dessa regência permanente. Aí, pessoal, nós vamos ter a criação da Guarda Nacional, que até então o Exército ele existia, mas as pessoas do Exército, elas dialogavam muito com a população. Então, essa Guarda Nacional, ela é criada dentro do contexto de fidelidade, né, ao poder central, à nação. Então, a gente vai ter, então, essa Guarda Nacional, né. O ato adicional também, que esse ato adicional ele vai dialogar também com ideias mais liberais também, tá, pessoal? E aí a gente vai ter essa regência trina. E essa regência ela vai ser questionada muito pelos liberais, né? Principalmente pelos liberais, acontecem algumas revoluções. E aí a gente vai ter uma regência una, né? A regência una do padre Antônio Diogo Feijó, né? Que aí durante o governo do regente Feijó tiveram início rebeliões, que a gente vai discutir na próxima aula, como a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, né? A oposição regressista passou então a atacar duramente o Feijó, acusando de não manter a paz no país, não manter a ordem, né? Essa era a maior preocupação, então, desses grandes proprietários rurais, que eles falavam de uma anarquia que poderia chegar ao Brasil, muita revolução, e eles não queriam perder os seus privilégios, né? Então, eles começam a atacar. E aí a gente tem algumas questões nessa regência, né, pessoal? Maior concentração de poderes nas mãos do governo central, né? Para tirar um pouco dessa autonomia provincial, né? Menor liberdade aí nesses governos provinciais,
E, pessoal, o endurecimento em relação aos movimentos populares, como a gente vai ver aí com a questão das reformas. A outra regência única que a gente tem é a regência do Araújo Lima, né? Então ele vai, pessoal, esse aqui é um pouco mais conservador, ele vai criar o Ministério das Capacidades. E dentro dessa... O que seria esse Ministério das Capacidades? É que no seu ministério a gente vai ter aí só pessoas bem conservadoras, militares, né? Então ele vem com essa ideia, como eu coloquei ali para vocês, entre aspas, né? De parar o carro da revolução, né? Aí a gente ainda está no Império, então o Araújo Lima, ele vem representando aí esses conservadores para parar, tirar a anarquia, né? Todas essas questões aí que perturbavam muito o Brasil, algumas revoltas vão surgir com o intuito de se tornarem autônomas, se tornarem outro país, tá, pessoal? E aí o grupo liberal, ele vai acabar fazendo o que é conhecido, né, articulando para que aconteça o que é conhecido como golpe da maioridade, né, que vai ser essa antecipação da maioridade. Os liberais vendo aí que os conservadores estão à mão de ferros, né, dentro desse contexto do Brasil, e imaginem vocês, a política brasileira, né, a população ela está muito conturbada, muitas revoltas, muitos pensamentos ideológicos, né, então aí os liberais eles vão trazer essa antecipação. Em 1840, né, a Assembleia Geral aprova a tese da maioridade, no episódio conhecido como golpe da maioridade. E Pedro de Alcântara, né, com 15 anos incompletos, então, ele prestou juramento como imperador. E aí inicia-se, então, aí o segundo reinado, tá bom, pessoal? Só para a gente finalizar nessa discussão, a gente tem esse período como um período bem estável, né, na história do Brasil, porque aí os regentes, eles eram escolhidos, né? E isso lembra um pouco República, né? Eles eram escolhidos e isso fazia com que os grupos, então, eles convergissem bastante, tá, pessoal? E vamos agora para o nosso exercitando, né? Acerca desse assunto. O resultado da discussão política e a aprovação da antecipação da maioridade de Dom Pedro II representou A. O pleno congraçamento de todas as forças políticas da época. B. A vitória parlamentar do bloco partidário liberal. C. A trama bem-sucedida do grupo conservador, que fundara a sociedade promotora da maioridade. D. A anulação da ordem escravista que prevalecia sobre os interesses particulares. E a debandada do grupo político liderado por um proprietário rural republicano. E aí, pessoal, né? Fácil, né? O que levou aí o golpe da maioridade foi a vitória parlamentar do bloco partidário liberal, tá, pessoal? Lembrando aí que a gente tem aí, como eu disse para vocês, a escolha dentro desse processo, tá? Pessoal, é isso. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. Procurem filmes que retratem esse período da história do Brasil, que tem alguns, né? Para vocês se especializarem melhor no assunto, né? E entender um pouco melhor sobre a nossa história. Até a próxima aula!